Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos, sobre o livro ilustrado dos sonhos, guia completo para você entender seus sonhos e aprender com eles, de Julia e Derek Parker, da Publifolha. Essa obra aqui, ó, vamos conhecer um pouquinho dela e dos sonhos, né? Vamos à introdução. Os sonhos nos fascinam. Em parte porque todos nós sonhamos, e quase todos nós lembramos de pelo menos alguns de nossos sonhos. E em parte porque os sonhos são tão misteriosos e ao mesmo tempo tão reais e marcantes, que devem conter algum significado. Na verdade, a maioria dos sonhos, talvez todos, querem dizer alguma coisa, embora as opiniões sobre o seu exato significado sejam muitas. Sonhos explicados. Este livro não tem a intenção de interpretar os sonhos dos leitores, mas espera poder mostrar-lhes como começar a compreender os seus próprios sonhos. O primeiro capítulo sintetiza o mecanismo do sono, tenta responder à questão maior: por que nós sonhamos? E analisa a importância dos sonhos e a sua interpretação ao longo da história. O segundo capítulo volta-se a questões práticas, como lembrar e anotar os sonhos, como avaliá-los e começar a compreendê-los. O terceiro e último capítulo do livro será útil para os que quiserem analisar seus próprios sonhos. Oferece possíveis interpretações para alguns dos temas mais comuns em sonhos, como animais, música, cor, infância, alimento, dinheiro e paisagem. Este capítulo traz também informações sobre pesadelos, sonhos eróticos e sonhos aparentemente premonitórios. A parte final do livro contém o dicionário dos sonhos com mais informações que o ajudarão a interpretá-los. Se ficar confuso ou intrigado com o sonho, pense no símbolo que lhe pareça mais importante e procure no dicionário dos sonhos. Haverá uma referência a um ou mais temas mencionados no terceiro capítulo. Mais informações sobre como usar o dicionário dos sonhos estão nas páginas 40 e 184 do livro. Além disso, algumas das páginas sobre as muitas coisas com que sonhamos incluem breves análises de sonhos, ilustrando os aspectos mais importantes. Sequências de sonhos mais longas e complexas são descritas em páginas separadas e cada descrição é acompanhada pela explicação obtida em discussões com quem sonhou. Um teatro particular. Não há motivo para pensar sobre sonhos ou trabalhar com eles, a menos que se queira ou se acredite que possam ajudar. Talvez os sonhos desempenhem sua função independentemente do nosso esforço para compreendê-los. Por outro lado, os sonhos podem ser uma fonte de inspiração consciente e uma fonte de alívio e segurança quando temos dificuldades. Os sonhos parecem somente ter significado para quem sonhou, mas deve-se lembrar que no teatro dos sonhos o indivíduo que sonha é a única pessoa na plateia. Assim, o tema de um sonho pode ser, e geralmente é, de significado profundo para o sonhador. Fontes de inspiração. Não há dúvida de que os sonhos dependem profundamente da nossa imaginação e ainda há muito a ser esclarecido quanto à conexão entre os sonhos e a área do cérebro responsável pela criatividade. Às vezes despertamos do nosso sono com pensamentos racionais e práticos, e muitos são os exemplos de trabalhos artísticos surgidos em sonhos, aparentemente de forma espontânea, cabendo ao autor apenas registrá-los. O poema Kubla Khan foi sonhado pelo poeta Samuel Taylor Coleridge, depois de tomar uma dose de ópio, do qual era dependente. Coleridge adormeceu na casa de campo que alugara na região de Exmoor, entre Porlock e Linton, sudoeste da Inglaterra, quando lia um trecho sobre Kubla Khan em um livro de viagens do escritor Samuel Purchas, do século XVII. Assim, Coleridge nos conta esta história. O autor continuou por cerca de 3 horas profundamente adormecido, pelo menos para os sentidos externos. Ao despertar, pareceu-lhe ter uma clara lembrança de todo o poema, texto de 200 ou 300 linhas. E tomando a pena, tinta e papel imediata e obstinadamente escreveu as linhas aqui preservadas. Infelizmente, neste instante foi chamado por alguém que vinha de Porlock a trabalho, que o ocupou por 1 hora. Ao voltar ao quadro, descobriu, para sua grande surpresa e mortificação, que, embora ainda detivesse uma vaga e longínqua lembrança do objetivo geral da visão, com exceção de umas 8 ou 10 linhas e imagens dispersas, todo o resto havia desaparecido como as imagens na superfície de um riacho. O romancista Graham Greene utilizava sonhos como um efeito prático na elaboração de seus livros. O compositor Stravinsky sonhou com um octeto. O psicólogo Otto Loewi
atribuiu seu prêmio Nobel a um sonho. O cantor Paul McCartney sonhou com a melodia de Yesterday, e o químico F.A. Kekulé sonhou com uma estrutura em anel da molécula de benzeno, como uma cobra com sua cauda na boca. A cobra que engole a própria cauda é chamada de Uroboros. Esse último caso é um exemplo de como os sonhos operam através de códigos. Segundo também relatos históricos, o próprio descobridor da luz elétrica, agora esqueci o nome, Thomas Edison, ele também teria descoberto a fórmula, a maneira de fazer a luz elétrica através de sonhos. Ele ficava trabalhando até adormecer, e quando ele dormia, ele tinha os insights em sonhos e voltava e começava a trabalhar ali. Kekulé não sonhou com a solução explícita do problema com que lidava. Foi-lhe dado um símbolo que, depois de estudado, representou a resposta. Nossos sonhos não nos dão respostas claras, nem apresentam brilhantes exemplos de nosso gênio criativo. O romancista Anthony Burgess, certa vez, despertou de um sono convencido de que sonhara com a solução para a questão da vida, mas na verdade descobriu haver escrito na parede, com o batom da mulher, que suas gnoses de carbono se levantem e que todos se dirijam à sua luz. Entretanto, ao examinarmos as tramas e personagens aparentemente sem sentido de nossos sonhos, frequentemente percebemos um significado racional e sensato, uma representação profunda de nossa condição desperta, nossos problemas e dificuldades. Os sonhos têm algo da qualidade de grande parte da arte do século XX, dos quadros de Dalí, Picasso e outros importantes surrealistas e abstratos, da poesia de Ezra Pound, T.S. Eliot, entre outros, e dos romances de escritores como Garcia Marques. Então, a face dos sonhos. Em sua obra Progresso, o artista Lucien Matlin imagina um rosto formado por objetos comuns. Um sonho de um rosto assim pode significar um indivíduo preocupado com o efêmero, com aquilo que é passageiro. Os sonhos no País das Maravilhas. Os livros de Alice, de Lewis Carroll, são, na essência, como sonhos. Alice cresce a estatura gigantesca no alto, a morsa, o carpinteiro e diversas ostras conversam à direita. Então, um pouquinho aí dos sonhos. Vamos falar de você e seus sonhos. Numa era em que consolos de religião já não são tão claros, torna-se cada vez mais importante chegarmos a conclusões sobre nossa identidade. Existem perguntas comuns que nos intrigam, como por que estamos aqui e de que servem nossas vidas? Embora os nossos sonhos não nos deem respostas conclusivas para essas perguntas, eles podem ajudar a esclarecer o que sentimos em relação a nós mesmos e como devemos viver a nossa vida. Nossa consciência está expressa de modo tão completo e revelador em nossos sonhos quanto em nossa realidade desperta. Nosso inconsciente trabalha tão intensamente em nossa vida desperta quanto em nossos sonhos. Consciente e inconsciente estão tão intimamente interrelacionados que o seu sentido se perde se considerados isoladamente. Quando essa relação se rompe e se dissocia, começamos a experimentar, na melhor das hipóteses, sentimentos de incerteza e, na pior, distúrbios psicológicos. Aprendendo a compreender seus próprios sonhos, você poderá reconhecer as mensagens enviadas por seu inconsciente a seu próprio respeito. Então, a fresco do século XVI do Mosteiro de Sucevita mostra filósofos do mundo antigo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.